Bom, então estamos de volta. Olá, amigos, muito boa tarde neste domingo. Estamos no dia 11 de abril de 2021. O tempo está passando depressa para uns e devagar para outros, né? Brincadeira, está passando muito depressa para todo mundo. Bom, hoje nós vamos fazer a segunda parte das nossas lives sobre a Páscoa. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais o assunto que nós começamos a ver na primeira parte. Na primeira parte nós vimos que para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado, era preciso haver um resgate. E esse resgate teria que ser pago mediante um sacrifício. O assunto sobre o sacrifício é por que teve que haver mesmo um sacrifício de morte. Sobre este assunto a gente pode aprofundar ele numa live futura, porque muita gente pode pensar, mas por que Deus não resolveu a coisa de uma outra maneira? Não, seria uma maneira injusta, A gente ainda vai ver isso daí. Seria uma maneira não satisfatória. É como se você fosse numa padaria hoje em dia para comprar 1 litro de leite e levasse apenas 50 centavos. Não ia ser um preço justo. Porque o que foi perdido foi uma coisa muito grande, foi uma coisa muito valiosa. A vida eterna. Então isso daí teria que ter um preço muito alto. Um preço que nós não poderíamos pagar. Mas isso a gente vai aprofundar mais para frente, viu? Hoje nós vamos ver como que você pode se beneficiar do sacrifício que Jesus fez por nós, por mim, por você. Porque quando ele foi sacrificado para quê? Para nos remir dos pecados e assim a gente poder nos reconciliarmos com Deus e para podermos voltar a ter aquilo que nos foi dado e que foi perdido por Adão, que é a nossa vida eterna. Então, ele fez esse sacrifício, mas ele fez esse sacrifício há 2000 anos atrás. E hoje nós continuamos a morrer. O pessoal pode pensar, mas então não adiantou nada. Não, adiantou sim. E adiantou e vai adiantar e muito. E este assunto vai ser muito bem explanado aqui. Não em uma só live, por exemplo, hoje, ou então em mais um. Não, esse assunto ele tem que ser detalhado. Ninguém aprende a ser engenheiro em apenas um mês, ou então em uma semana. Você tem que fazer no mínimo 5 anos para você poder fazer uma planta de uma casa, certo? Assim também é o entendimento bíblico sobre os assuntos bíblicos. Apesar de serem de fácil entendimento, é preciso haver uma sequência. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, certo? Vocês têm que se lembrar de uma coisa. O que é um ensinamento bíblico e o que é uma interpretação bíblica? O ensinamento bíblico é algo que está na Bíblia. Ele tem base, motivo e porquê. Agora, uma interpretação é algo pego aleatoriamente, que as pessoas pegam lá um textinho e interpretam do jeito que ela quer, acha que é aquilo, e passa para você como se fosse uma verdade. Líderes religiosos, como padres e pastores, costumam fazer isso. Eles pegam textos na Bíblia, qualquer texto, transforma aquele texto em palavras de autoajuda. Alguns até com fundinho musical. Vocês podem ver que nas redes sociais existem pastores e padres aí que colocam fundo musical para fazer aqueles discursos bonitos, cheio de palavras bonitas de autoajuda e com base num texto bíblico que não tem nada a ver com o assunto em pauta. Qual é o assunto em voga na Bíblia? É a restauração do reino de Deus para que seja feita a vontade dele aqui na terra, assim como no céu.
Esse sacrifício que Jesus fez e que pode te beneficiar, ele tem a ver com a Páscoa judaica. Por quê? Para você entender esse sacrifício, é preciso saber o que foi a Páscoa. Sim, o que foi a Páscoa. Porque você veja bem, o ensinamento bíblico ele está na Bíblia. E a Páscoa, ela foi uma instituição da lei mosaica, que foi instituída na noite antes dos hebreus serem libertos do Egito. Você veja bem, a gente vai chegar lá. O que cada família hebreia tinha que fazer naquela noite, antes do anjo passar por alto e destruir todos os primogênitos do Egito, que era a 10ª praga. Eles tiveram que pegar um carneiro, ou um cordeirinho, ou um cabrito sadio, o melhor que eles poderiam ter, e abatê-lo, e colocar e aspergir o sangue desse cordeiro na soleira das suas portas. Porque assim, à noite, quando o anjo passasse, o anjo que ia abater os egípcios, visse aquele sangue e não abatesse os hebreus, só abatesse os egípcios. Isso foi a instituição da Páscoa, porque foi um livramento dos hebreus. A partir de então, essa data era comemorada pelos hebreus. E todos os anos eles teriam que fazer isso. Eles teriam que pegar cordeiros, abater os cordeiros e comemorar a Páscoa. Mas esses cordeiros, eles prefiguravam para uma visão no futuro, que depois o próprio apóstolo Paulo endossou. E eu vou colocar o texto explicativo, que vocês vão entender melhor quando vocês lerem. Aqueles sacrifícios que o povo hebreu fazia prefigurava para um sacrifício maior, para o sacrifício perfeito de Jesus. Então os hebreus eles faziam aquilo e ao mesmo tempo esperavam o Messias. A lei mosaica, até Malaquias, até todos os profetas, na Bíblia inteira se fala isso. Até que aquilo ali era uma sombra das coisas que viriam a partir de Cristo. Sim. Então para que eles pudessem pedir perdão a Deus, eles teriam que abater cordeiros. Eles teriam que fazer sacrifícios animais. Inclusive Maria fez. Conforme eu já postei aqui em lives sobre Maria. Maria, quando foi apresentar Jesus no templo, porque eles ainda estavam sob a lei mosaica, ela teve que fazer sacrifícios, né, pela purificação dela. Que como eles eram pobres, não seriam cordeiros, mas seriam 2 pombas, né? Era algo assim. Segundo era estipulado pela lei mosaica. Quando Jesus veio na Terra, ele continuou sobre a lei mosaica, porque a lei mosaica só seria findada com a morte dele. Então, durante toda a vida de Cristo, ele comemorou a Páscoa judaica. Comemorou. Todos os anos eles abatiam cordeiros, né? Inclusive na última noite, na noite anterior à morte de Jesus, ele comemorou a Páscoa. E inclusive foi abatido um cordeiro, né? Tem os textos bíblicos para isso. Foi abatido um cordeiro e ele então comemorou a Páscoa. Mas naquela noite ele instituiu um novo pacto. E esse novo pacto, ele falou assim, é um texto bem conhecido, principalmente dos católicos, né? Em que ele pegou o pão e falou: tomai e comei todos vós, porque isto significa o meu corpo que é dado por vós, para a remissão de muitos, né? Para a remissão dos pecados. E depois pegou o vinho, falou a mesma coisa: tomai, bebei, todos vós, porque isto significa o meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados de muitos. A partir dali,
o, aqueles discípulos já estavam sobre um novo pacto. Então Jesus ia ser sacrificado. Quando Jesus morreu na cruz, a lei findou. A lei mosaica findou. Inclusive a comemoração da Páscoa judaica. Inclusive a comemoração. Porque a comemoração da Páscoa judaica era comemorada com abates de cordeiros, dentre outras coisas. Assim, se as pessoas ainda quisessem continuar comemorando a Páscoa judaica, eles teriam que abater cordeiros. Há relatos na Bíblia de que os apóstolos de Cristo comemoravam ainda a Páscoa depois da morte de Cristo? Não. Não há relatos. Há relatos, e poucos, dos apóstolos fazendo exatamente aquilo que Cristo fez na sua última ceia. Que eles pegavam o pão e daí eles comiam o pão, os ungidos, né? Os apóstolos que eram ungidos. Porque depois a gente vai aprofundar mais para frente, a gente vai ver quem que pode comer e quem que não pode comer daquele pão, certo? Mas como é que você que não pode comer o pão pode se beneficiar disso também? Então eles pegavam aquele pão e comiam e se lembravam que era um memorial, porque Cristo falou, olha, fazei isto em memória de mim. Então eles pegavam aquele pão e comemoravam assim a morte de Cristo, porque foi pela morte de Cristo que ele venceu o pecado e nos remiu do pecado herdado por Adão. Visto que os apóstolos não comemoravam mais a Páscoa judaica, os fariseus sim, os fariseus ainda continuaram comemorando. Todos os anos eles abatiam cordeiros. Por quê? Porque eles não acreditavam que o cordeiro perfeito já havia sido sacrificado conforme a própria lei deles dizia. Certo? Então eles continuaram comemorando a Páscoa judaica. Visto que os apóstolos não mais comemoravam a Páscoa judaica, o que dizer dos cristãos que duram até hoje? É para se comemorar a Páscoa? Ou é para se fazer um memorial em memória e comemoração da morte de Cristo? Não com refeições à base de... hoje em dia nem se usa mais cordeiros, né? Se usa peixes, né? Chocolate. Mas depois, na próxima live, a gente vai ver como que essa Páscoa que você conhece hoje em dia, ela se instaurou no meio da cristandade. Mas isso aí vai ser um assunto para a nossa próxima live. Hoje nós vamos ver assim, como que você pode se beneficiar então, já que você não pode mais comemorar a Páscoa judaica. Lógico, se você comemorar a Páscoa judaica, você estará renegando o sacrifício de Cristo, né? Porque Cristo foi o cumprimento da lei. Ele cumpriu a lei e se sacrificou. Ele é o Cordeiro perfeito. Tá? Você pode começar por fazendo essa distinção entre a Páscoa judaica, que se findou com o sacrifício de Cristo, e o memorial da morte de Cristo. Você pode começar a se beneficiar do sacrifício de Jesus por reconhecer que foi pelo sacrifício que ele fez que você pode ser remido dos pecados. Mas como fazer isso? Isso é o que a gente vai ver na próxima live. Na próxima live, a gente vai ver como se livrar do paganismo que é esta Páscoa atual, que ele se comemora com simbolismos, com coelhos da Páscoa, como festas de festa. E festa da qual não se comemora a morte de Cristo como ele pediu, mas se comemora a ressurreição. Né? Eles inverteram a ordem das coisas. Eu já havia dito ontem aqui numa pequena livezinha que se foi pela ressurreição de Cristo que ele venceu
o nosso pecado e nos remiu do nosso pecado, então aqueles cordeiros sacrificados na lei mosaica teriam que ser ressuscitados também, né? Porque eles prefiguravam a vitória que Cristo iria fazer mais tarde. Mas você conhece algum cordeiro ressuscitado na lei mosaica? Não, não tem. Então não tem lógica isso daí, certo? O jeito que eles comemoram. Meus amigos, eu vou deixar aqui o texto explicativo para que haja consultas na Bíblia, né? Vocês podem consultar isto na Bíblia e ver que eu não estou falando por mim, isso não é uma opinião minha. Eu também aprendo aqui, certo? Então, meus amigos, esta foi a segunda parte da live sobre a Páscoa. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Até já. Eu ainda tenho outros assuntos para falar, mas que não pode fazer parte desta live, tá? Tchau. Até daqui a pouco.